Luciane, bem-vinda! Boa noite, pessoal. Boa noite, Maria. Boa noite, Neto, Raquel, Gisele. E que surpresa! Primeiro, obrigado pelo convite. Estar aqui ao lado de mulheres tão maravilhosas. Não, essa surpresa do chocolatinho está assim, tentadora. E ainda mais acompanhada do nosso Alexo. Alexo só sem graça, Luciane. O Alexo. Fofo demais. Eu também adoro ele, viu? Mas claro, né? Esse detalhe a gente não tinha passado para você, que teria uma degustação difícil aqui pra gente. Pois é. Nessa quinta-feira. Mas, Luciane, você esteve, né, alguns dias atrás aqui no programa para anunciar o lançamento de um documentário que você idealizou, né, produziu juntamente com uma equipe muito competente, falando sobre a menopausa. E a gente quer saber como é que foi o lançamento, como é que correu tudo. Foi na Câmara Municipal aqui de Piracicaba, né? Foi o lançamento oficial, né? Foi na Câmara Municipal na sexta-feira. Estava lotado. Que bom. Muitas mulheres participaram e a gente não só fez a veiculação de partes do documentário, mas teve uma roda de conversa também com as mulheres presentes. Que ótimo. E é sensacional. Sempre que a gente faz esse tipo de conversa e de troca, você descobre, né? Você lida e você conhece mulheres que já lidam com a menopausa, mulheres que estão sofrendo, mulheres que estão buscando informação, então foi muito legal. E agora, dia 31, foi lançado oficialmente no Brasil todo. No YouTube tá lindo, lindo, assim. A gente encontra no YouTube? Ele Sim, tá no disponível? YouTube, tá disponível no canal da comunidade 50 Tons de Glamour. Chama Além dos Sintomas, o vazio da informação na menopausa. Então, se você colocar o título lá na pesquisa do YouTube... Já consegue assistir. Que bom, tá e ele muito tá bonito. Completo lá? Tá completo. Tem ótimo. uma versão mais Pocket. compacta. Tem uma versão mais compacta. E tem a versão completa também. Ambas as versões, eu falo que estão lindas, mas foi muito engraçado, porque eu falei pro meu marido, eu vou te mandar o documentário, são só, 40 minutos. Ele, mas Chico, 40 minutos? Eu falei, não, tem a versão compacta também. Então tudo bem. Mas eu tenho certeza que quem assiste a versão compacta fica interessado para assistir a completa. Fica. E nós tomamos cuidado de, assim, tem muitas cenas, tem muitas falas, tanto das personagens quanto dos profissionais da saúde, que são diferentes, tanto no compacto quanto no documentário. Mas tá lindo. E eu sou suspeita, mas tá muito bacana mesmo. Olha, a gente estava comentando, né, antes de entrar aqui no ao vivo, a Gia, a Raquel, estamos todas ali no início desse período, né, gente? Estamos nos 45, vou fazer 45. Gi já fez 45? Fiz, recentemente. Está nessa faixa. Então é aí, Luciane, que a gente começa a voltar o olhar para essas mudanças, né, hormonais, do corpo, da mente, social, né? Porque ainda hoje, em 2026, é um tema que é tabu, Luciane? Absurdamente é tabu. E eu diria, Maria, que assim, tem muita coisa que eu sei hoje que eu gostaria de saber disso ou ter sabido com 40 anos. Mas, enfim, aprendi em determinado momento da minha vida, mas eu falaria para as mulheres aos 40 anos já começarem a olhar para alguns aspectos, um aspecto simples, por exemplo, que está na mente de todas as mulheres. Eu sempre quis ser magra, então sempre fazia exercício, dieta e cardio e tudo. Mas se eu soubesse hoje, né, o que eu sei hoje, eu teria dedicado muito mais tempo a exercício de força. Porque não tem médico que não fale o quanto é benéfico o exercício de força, você ter músculo. Tem uma médica americana que ela é defensora desse novo olhar para a menopausa e ela fala, você não tem que ser magra, você tem que ter músculo. Uma série de questões. E a gente não sabia, eu não sabia disso. Então, assim, são muitos aspectos e muito do que eu sofri nos meus 45, 46 anos, se eu soubesse de muita coisa, teria sido diferente. E uma outra questão que a gente vê muito forte ainda,
não só por conta da menopausa, mas a questão de burnout, a questão de saúde mental, a questão de muitas mulheres sendo diagnosticadas com depressão, quando, na verdade, não é depressão. É o estrogênio que tá diminuindo no cérebro e diminui a serotonina. Então, tem uma série de impactos nessa queda, tanto do estrogênio quanto da progesterona, e a gente não fica sabendo disso, né? E uma questão, estava vendo hoje até, saiu um material na Veja, falando a menopausa é assunto de Veja, mas ainda é tabu em muitos consultórios médicos. Sim. Então, a gente ainda está nesse comecinho de transformar o cuidado com a saúde, o cuidado com a menopausa e com todas as fases da vida da mulher, né? Em uma situação normal, assim. Sim. A gente acabou de assistir a entrevista da doutora Roberta, né? Que inclusive o dia que ela esteve ao vivo foi a primeira vez que a Raquel esteve conosco aqui, né? A doutora Roberta que estava falando justamente, né, sobre esse período que é o envelhecimento e como a gente pode melhorar a qualidade de vida nesse período. E o que ela falou do exercício é isso mesmo. Aliás, né, é unânime, todos os profissionais de saúde focam nisso e que bom, né? Porque há uns anos atrás não se falava tanto da musculação em si, era um pouco também, vou fazer musculação, vou ficar fortona, vou ficar não sei o quê. Não é nada disso, gente. Primeiro que para ficar fortona, demora mais a gente que é mulher, né? Demora mais. Não é, Raquel? Inclusive, esse dia eu conheci a Roberta. Foi o primeiro dia que eu vim aqui, eu conheci a Roberta, que é geriatra. Sim. Eu tenho 43, fiz 43 esse ano. E aí eu estava comentando com ela que quando eu fiz 40, eu comecei a ir no geriatra. E aí ela falou pra mim, nossa, parabéns, porque tem gente que começa a ir no geriatra depois que fica velho. Aí eu falei, não, quando eu ficar velha, o geriatra já vai ter me acompanhado. Porque eu acho importante a gente ter um médico, um profissional, para ir com a gente neste processo. Sim. Né? E com relação ao exercício físico, semana que vem vai vir aqui o meu treinador, que ele fala exatamente sobre a musculação para mulher. Que ótimo. Exatamente sobre a musculação. Inclusive, isso era uma coisa que a gente estava conversando sobre justamente a importância de você ter músculos, principalmente porque melhora casos de osteoporose, melhora depressão, melhora muita coisa da mulher, que a gente perde muito músculo, né? Muita musculatura, né? Mas assim, a gente fala, é um tabu, realmente, porque pouco a gente conhece da menopausa. Pouquíssimo. Pouco a gente conhece. Se fala pouco. Sim, uma coisa que eu percebi ao longo desses últimos 2 anos foi ganho de peso. Mas isso é um ganho garantido. Na menopausa você perde um monte de coisa. Você perde libido, você perde cabelo. Só não perde o peso. Você perde sono, você perde, mas você ganha peso. Entende? Então era uma coisa que assim, na região abdominal. Sim. Porque o estrogênio, por causa da queda do estrogênio. Fica aquela pera, né? Aquela perinha. Olha, eu me lembro no caso da minha mãe, né? Que a única coisa que eu achava que era menopausa eram os calores. Que eu lembro que ela sofreu muito. Isso, todo mundo fala muito do calor. Eu falava, bom, acho que menopausa é isso, calor. Né, Gi? Menopausa é só esse calorão aí, mas que também passa, né? É uma onda, assim, a criança, adolescente, vendo, né, assistindo a minha mãe, era essa impressão que eu tinha. E realmente não se falava nada, né? Na nossa adolescência, na pré-adolescência, imagina. Isso era um assunto. Se hoje, né, Lu, você fez um documentário falando dessa falta de informação, imagina quando nós éramos, né, crianças e adolescentes, isso era velado. Ninguém falava. A gente relata, inclusive, essa questão do documentário, de que nossas mães e as nossas avós, elas sofreram caladas. E uma questão que você mencionou sobre o fogacho, eu lembro que quando Fogacho, tem um nome. E que é o que a gente conhece, é o que eu sabia da menopausa, né? Coisa, E aí, quando eu fui em um dos médicos, porque eu fui um monte de médico, né? Cada um que falava, é assim mesmo, assim mesmo. Aí teve um deles que falou, não, mas é uma fase da vida, né? Assim mesmo, você está passando por isso, você está viva, ótimo. Mas aí eu falei para ele, doutor, se eu tivesse, assim, numa casa de campo, vivendo uma vida super tranquila,
assim, calma, sabe, cultivando a minha vida, não tivesse trabalho, não tivesse sonhos, não tivesse objetivos, não tivesse coisas para fazer, tudo bem. Mas a gente entra na menopausa por volta dos 50 anos. E aí a gente tem uma expectativa de vida hoje de até uns 80 anos. E aí eu vou viver 30 anos sem vontade, desanimada, com fadiga, com fogacho, ganhando peso, sem libido. Eu falei, não, eu... Não, esses 30 anos não é mesmo? Agora que eu cheguei no momento da tudo vida... bem, mas agora, exatamente, e tem um fato que tenho uma amiga minha que ela é executiva, que ela me contou, ela falou, Lu do céu, eu estava em uma reunião de conselho, de repente subiu aquele calor, eu comecei a transpirar, eu esqueci o que eu ia falar. Porque vem do nada. Porque vem do nada. Então, não é só a questão... Ele passa o fogacho, mas enquanto ele não passa, a mulher... É um mal-estar, né? A pessoa... É um mal-estar, exatamente. Então, se você está na sua casa quietinha, você vai sentar, você faz respiração. A minha irmã, que ela é instrutora de yoga, ela trabalha o fogacho dela só com a respiração. Mas você senta, você está na sua casa, você vai fazer o seu exercício, faz sua meditação lá e tudo mais... Mas se você está na sua vida, numa correria, numa reunião, você está aqui apresentando o programa e de repente vem aquilo. E aí você começa a suar. Aí você esquece o que você vai falar. Então, e são coisas que a gente não aprende, né? Eu, pelo menos, não sabia disso. Mas sabe o que eu acho? Que, assim, nos últimos anos, a gente viu muita atenção ser voltada à saúde da mulher, né? Quando a gente era criança, eu, pelo menos... Você não via tanta atenção voltada para a saúde da mulher. Eu acho que hoje em dia muito se avançou com relação aos conhecimentos que a gente não tinha, porque de repente nem a medicina prestava atenção nisso, sabe? Porque igual você está falando, quem tem esse calorão? Ah, tem calorão, se abana que passa. Mas não é só o calorão, né? É um monte de coisa, é um quadro de sintomas, é complexo. Mas, Raquel, e eu achei demais, né? Agora são elas, agora somos nós mesmas, a gente precisa ter o nosso momento. Eu até na outra vez que eu vim aqui, eu trouxe esses dados, eu acho que vale a pena repetir. A gente teve muito avanço, com certeza, nessa questão de olhar para a saúde da mulher, mas saiu uma pesquisa recente de uma consultoria internacional, até do BCG, falando que é o seguinte, somente 6% do investimento em saúde, em pesquisa e desenvolvimento, principalmente das indústrias farmacêuticas, é direcionado à saúde da mulher. 6% de tudo que é investido no mundo. Destes 6%, 80% é direcionado à área reprodutiva e à área que eles chamam de área do biquíni, que é câncer de mama e câncer de útero, o que eu já acho pouco. E para a menopausa, quanto que sobra? Pois é. Para a saúde da mulher madura. Pois então, é. muito embora, claro, a gente já teve avanço, com certeza, teve avanço na indústria, teve avanço na classe médica, teve avanço na saúde pública, mas ainda é pouco. Ainda é pouco, com certeza. 2030 é 1,2 bilhão de mulheres na menopausa. É muita. Se você pensar como farmacêutica, é um mercado consumidor incrível, né? É um mercado consumidor incrível. E assim, você sabe que eu tava lá na Blue, né? Fazendo minha plástica dos pés. E aí chega a hora da massaginha no pé, né? E aí esse momento, assim, desliga a Raquel. Aí a moça ainda falou pra mim, pode dormir. Ela falou pra mim, eu falei, gente, mas... Eu falei, que triste, né? A gente conseguir parar só neste momento. Não consegui parar nem na hora que você tá no meio de um fogacho, num burnout, né? Assim... aliás, é um público prioritariamente feminino que você trabalha, né, na esmalteria. Sim. Claro que, né, os homens hoje em dia eles também procuram esse autocuidado, mas ainda a gente tem, né, a maior parte do público em salões, de modo geral, feminino. Como é que você vê também essa relação da mulher madura com o autocuidado? Porque é essa proposta da Blue, né? Eu queria até que você retomasse e apresentar para a Lu também o conceito da Blue, como é que você idealizou esse empreendimento? Tudo que eu fiz foi voltado para que a mulher desse atenção a ela. Né? Então, não só ao autocuidado, né? Porque sim, a gente vai lá fazer as unhas, fica lindo e tal, mas essa paradinha
né? Essa pausa na sua semana para você ficar lá, assim, eu instruo as meninas, assim, não é para conversar com a cliente, a menos que ela queira, porque às vezes a cliente vai lá, é só naquele minuto que ela consegue ficar sozinha, né? Mulheres, mães, empresárias, então que respeite esse tempo da mulher, né? E lá na Blue, o conceito é trabalhar preferencialmente com agendamento, porque não é para ser express. Tá. É para ter um momento agendado, é um compromisso com você. A profissional vai estar lá à sua espera, com 1 hora reservada para o seu atendimento, então não é para fazer unha rapidinho. Não é. É para ter o seu momento, e a gente frisa muito isso, né? Porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, é tanta correria no dia a dia. Então, gente, e vai lá e relaxa e toma um café. Olha lá a plástica dos pés passando ali, ó. Não é mentira, gente, juro. E não é o pé da Raquel, não é o pé da Raquel. Mentira, não é meu pezinho. Você não foi modelo de pé? Não fui. Mas esse pé tá bem mais bonitinho do que o meu. Mas o meu pé ficou assim também, gente. E essa 1 hora que você fala, Gisele, faz toda a diferença. Faz, gente, desacelera, sabe? Você consegue pensar enquanto você tá lá, porque você não pode fazer muita coisa, né? Você tá com a mão lá, com o pé lá. Então pensa, reflete. É gostoso demais. E eu acho que realmente esse autocuidado falta com a gente. Hoje eu até mandei pra Maria, era um bilhetinho assim escrito de internet. Talvez você cuida tanto de todo mundo que tá faltando você cuidar de você mesmo. Não era assim aquele bilhetinho? Sim. A gente não tem esse tempo. E tem uma outra coisa também, que na menopausa, cabelo fica mais fraco, cabelo cai, unha fica mais fraca. Então, assim, tem que... Porque aí a pessoa começa a sentir, ai, a minha unha tá feia, o meu cabelo tá caindo... Então mexe com a autoestima também, mexe, né? Então, assim... Aí acaba agravando assim. Agravando mais ainda, exatamente. Porque a gente quer se sentir bonita. Com certeza, com certeza.